Hoje eu queria falar um pouco sobre uma das frases que mais me impactou na minha vida, eh, que é a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Eu queria conectar isso com o problema do outro. Acho que essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela é muitas vezes levada de forma leviana. Porque conhecer a si mesmo parece ser uma tarefa fácil. Eu sou o Guilherme, eu sou estudante de medicina, eu quero fazer psiquiatria. Isso nos bota numa caixa, a gente consegue se enquadrar nisso e a gente tem a falsa impressão que a gente se conhece e que, de fato, nós sabemos quem somos. E durante o processo de análise, tenho percebido cada vez mais que o processo de autoconhecimento não é tão simples assim. Óbvio que fazer medicina, ter um nome que não foi escolhido por mim, ter um futuro ao qual eu pertenço mentalmente, que é fazer psiquiatria, são partes que compõem um pouco do que é a minha ideia sobre quem eu sou. Mas o conjunto consciente e inconsciente de quem eu sou é muito mais profundo do que isso. Acho que para qualquer pessoa que faz análise, isso se torna bem claro, como presente, passado e futuro, eles se conectam muito e não existem no inconsciente. É tudo uma coisa só. Eu faço aqui uma pequena lembrança de uma das sessões de análise que eu tive, em que falando um pouco e associando livremente sobre a minha infância, relembrei de, de certos episódios e comecei a agir como se eu fosse uma criança na sessão. E aquilo me deixou muito intrigado, primeiramente, mas depois um pouco confuso. Parecia que existiam dois Guilhermes, o que estava lá dentro da sessão e o que estava aqui fora. E se isso, pelo consciente, não deveria ser possível. E o porquê? Porque qual a importância de conhecer-te a ti mesmo? E é aí que eu vou relacionar com o problema do outro. Quando a gente não conhece a si próprio, quando a gente não conhece os nossos valores, quando a gente não impõe a nós mesmos as nossas qualidades e nossos defeitos, o outro vai fazer isso por nós. E talvez se fala muito sobre a possibilidade da gente não se importar com o outro, né? Com o que o outro fala sobre a gente, sobre o que os outros pensam sobre nós, e isso é impossível, né? O nosso desejo é o desejo do outro, a gente só existe por conta do outro, e muitas vezes para o outro. Mas mesmo assim, tem-se de ter um equilíbrio aí. E esse equilíbrio só existe quando, na minha experiência, através do processo analítico, eu consigo entender quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, da onde eles vêm, por que eles vêm, o que foi a minha história, como eu me tornei quem eu me tornei. E só assim o outro tem menos peso na minha vida. Então é isso.